Hoje em dia nós estamos vivenciando uma verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais, curas, maravilhas. E isso nos leva, às vezes, a perguntarmos a nós mesmos: por que a igreja não cura? A gente gostaria de ver mais curas na igreja verdadeira. Conversando com uma pessoa que não era adventista, ele disse: vocês se desviaram do método de Jesus. Por quê? Eu perguntei. Porque vocês têm hospitais, têm universidades, têm escola de enfermagem. Ele considerava isso um desvio do padrão de Cristo. Será que é um desvio mesmo? Padrão de Cristo? Será que os carismáticos de hoje, eles seguem o padrão de Cristo? Vamos considerar essas perguntas e outras mais no nosso estudo nesse momento. Vamos considerar então o dom de curar, o dom de cura. Jesus, ele separava um bom tempo para o ministério da cura. A palavra de Deus diz que ele ensinava, e ele pregava, e ele curava. Parece que 1/3 do seu ministério era dedicado à cura. Hoje você vê muita gente fazendo promoções de cura e prometendo curas para as pessoas. Será que há uma diferença entre eles e Jesus Cristo? O que você acha? Observando o padrão de cura dos carismáticos hoje, comparado com o padrão de Jesus, você percebe alguma diferença? Vamos ver algumas contradições. Nós podemos anotar pelo menos 3 contradições quando nós comparamos o método de cura dos carismáticos com Jesus. Primeira contradição que nós podemos mencionar: eles promovem um ensino não bíblico da vontade de Deus. Veja, eles dizem que Deus quer curar a todos. E no que eles se baseiam para dizer que Deus quer curar a todos? Eles se baseiam na expiação. Eles dizem que Jesus já sofreu todas as minhas enfermidades, então eu não preciso sofrer as enfermidades, porque Jesus já sofreu. Então, baseado na expiação, nesse texto, eles querem dizer que a cura é para todos. Nós sabemos que esse texto não se refere a uma cura física, mas mais aos problemas espirituais. E por que eles não curam todos? Então eles dizem que o problema de não serem curados todos é porque eles não creem que Deus quer curar a todos. Então a primeira contradição é que eles promovem um ensino não bíblico da vontade de Deus quanto à cura. Não é bíblico o fato de eu dizer que Deus quer curar a todos. Isso não é bíblico, isso é um desvio, uma distorção. Veja o que eles dizem: quando 2 concordam
e entregar qualquer perturbação e doença completamente nas mãos do Pai, Ele sempre tirará a enfermidade. Então Deus quer tirar a todos. Quando dois concordam que precisa ser curado, aí Deus vai atender. A maior barreira para a cura de muitos que hoje buscam a cura física é a incerteza em suas mentes de que é a vontade de Deus curar a todos. Então fica nítido aí o ponto de vista deles, que é da vontade de Deus curar a todos. Isso é uma distorção da Bíblia. Jesus não ensinou. Se a salvação é para todos, dizem eles, a cura divina é para todos. Nós, os adventistas, cremos que todas as bênçãos que gozamos vêm pela morte de Cristo. Mesmo esta vida terrestre, devemos a morte de Cristo. O pão que comemos é o preço de seu corpo quebrantado. A água que bebemos é comprada com seu derramado sangue. Nunca alguém, seja santo ou pecador, toma seu alimento diário que não seja nutrido pelo corpo e o sangue de Cristo. A cruz do Calvário acha-se estampada em cada pão, reflete-se em toda a fonte d'água. A mesa familiar torna-se como a mesa do Senhor, e cada refeição um sacramento. Adventistas não hesitam em buscar a Deus pela fé, suplicando-lhe as bênçãos da expiação. Mas qual é a nossa posição? A insistência pentecostal que, devido à expiação, Deus cura a todos, e Ele sempre curará a doença. Primeiro, a nossa resposta para este ensino que Deus quer curar a todos. Primeiro, ninguém deixará de sofrer nesse mundo até a segunda volta de Jesus. Doenças e sofrimentos são comuns a todos e durarão até a volta de Cristo. Jesus não prometeu que o seu filho não teria sofrimentos. Ele disse: tome a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições. Jesus não prometeu nos livrar de todos os problemas. Mas uma coisa Ele prometeu. Ele prometeu estar conosco. Estar conosco para nos ajudar, para nos erguer, para nos motivar e para, se necessário, nos carregar no sofrimento. Mas não prometeu que o seu filho não passaria por dificuldades, ou que ele seria curado. Isso Jesus não prometeu. É um desvio da vontade de Deus. Segundo, embora o cristão no presente vive pela fé no mundo do porvir, eles ainda estão sujeitos à fragilidade e mortalidade deste mundo. As curas físicas e ressurreições operadas por Jesus eram sinais da presença do reino de Deus, bem como a garantia da libertação final. Então, quando Jesus fazia um milagre, ele tinha uma ilustração de um ensino. Quando ele curou o cego, ele queria dizer: eu curo também a cegueira espiritual. Quando ele curou o leproso, ele disse: além de eu curar o físico, eu posso curar também a alma, o espírito. Outras vezes os milagres de Cristo eram uma antecipação do reino da glória. Era como se Jesus removesse a cortina para que nós pudéssemos ver como será o reino da glória. Lá não haverá morte, não haverá doença, não haverá pranto, não haverá dor. Era uma antecipação do futuro para o presente, para dizer: olha, assim será o meu reino de glória. Muitas vezes era um ensino, uma ilustração, outras vezes era uma antecipação do reino da glória. Outras vezes era para provar a sua divindade, para dizer: eu faço essas coisas pelo poder de Deus, eu sou aquele que foi profetizado, que seria ungido pelo Espírito Santo e fariam curas e milagres. Eu sou esta pessoa que foi profetizada. Era outro motivo porque Jesus operava os milagres. Contudo,
Estes eram sinais que não foram obedecidos universalmente. Eram sinais localizados lá na Palestina. Não eram sinais realizados universalmente, mas eram antecipações visíveis, dadas apenas em ocasiões específicas da promessa da redenção final. Era uma remoção da cortina para que pudéssemos vislumbrar o futuro. Era o futuro invadindo o presente, para dizer como será naquele reino da glória. Nós continuamos sujeitos à doença e morte, mas isso não quer dizer que Deus não possa operar milagres de cura em nossos dias. Contudo, esta bênção, como livramento da morte, pertence ao mundo vindouro e não ao presente século. Terceiro, por que achamos que Deus não cura a todos, que não é plano dele? Terceiro, outra razão porque Deus não cura a todos é porque uma doença pode ser usada por Deus como um instrumento de correção para produzir frutos. Às vezes os problemas são obreiros de Deus que levam a pessoa a pensar em Deus. Às vezes nós nos esquecemos de Deus, e aí o sofrimento nos faz lembrar de buscar auxílio em Deus. Paulo mesmo é um caso para ilustrar que, embora Deus sempre responda à oração por cura, ele nem sempre diz sim. A Paulo respondeu: a minha graça te basta. Ele tinha um espinho na carne, orou várias vezes para que Deus o libertasse. Mas Deus disse: a minha graça te basta. Quer dizer, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Se necessário, eu te carrego. Mas eu não prometi que o meu filho não terá problemas, ou não terá que levar uma cruz. Veja a segunda contradição dos carismáticos comparado a Jesus Cristo. Essa ideia de que Deus quer curar a todos leva-os a uma presunção na oração, leva-os a uma oração de comando. Vocês percebem que as orações dos carismáticos são orações imperativas, são orações de comando. É como se a pessoa estivesse por trás de Deus, dizendo: faça isso, em nome de Jesus, eu te ordeno. Quer dizer, esta ideia de que Deus cura a todos, leva-os à oração de comando, oração imperativa. E esse não era o comportamento de Jesus. Percebe que ali nos diz: nossa fé faz Deus agir, diz um líder carismático. Para sustentar a sua tese de orações de comando, os líderes da cura divina citam São Marcos 11, 24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o tendes recebido e será vosso. O que ensinam as Escrituras e como orou Jesus Cristo. 1 São João, capítulo 5, versos 14 e 15, nos diz que Deus nos ouve se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E algumas coisas que nós desejamos ardentemente, inclusive a cura, pode não ser de acordo com a vontade de Deus. Como é que Jesus orou? Não seja feita a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. Como devemos orar pelos doentes? Aqui está uma orientação da senhora White. Deve ser lembrado que nós não sabemos orar como devíamos. Nós não sabemos se a bênção desejada será melhor ou não. Portanto, nossas orações deviam incluir este pensamento: Senhor, Tu conheces o segredo de cada alma.
Tu conheces cada pessoa. Jesus, o advogado, deu sua vida pelos homens. Seu amor por eles é maior do que o nosso pode ser. Se, portanto, é para a tua glória e o bem dos aflitos, nós pedimos em nome de Jesus que eles sejam curados. Se não for tua vontade que eles sejam restaurados, então nós pedimos que a tua graça os conforte e a tua presença os sustente em seus sofrimentos. Essa é uma orientação em nossas orações de cura pelos doentes. Então você percebe que existe uma diferença entre o padrão de cura dos carismáticos e Jesus. Repetindo, a primeira diferença: os carismáticos promovem um ensino não bíblico sobre a vontade de Deus a cura, que Deus quer curar a todos. Isso Jesus não ensinou. Segunda diferença entre Jesus e os carismáticos: essa ideia de que Deus quer curar a todos leva os carismáticos a orações de comando, orações imperativas, como se eles estivessem mandando Deus fazer as coisas. E Jesus, ele não dizia, faça a minha vontade, ele dizia, seja feita a tua vontade. E nem sempre é da vontade de Deus aquilo que nós pedimos. E aí tivemos um exemplo de como nós devemos orar pelos doentes. Recomendar que a qualificação, se for de tua vontade, seja excluída de nossas orações, como sugerem os pentecostais ou carismáticos, é voltar ao paganismo. O povo de Israel foi admoestado por colocar em Deus à prova. Nós não podemos colocar Deus à prova de maneira presunçosa e leviana. O que é presunção? Presunção é querer usar o poder de Deus de maneira egoísta, como nós queremos. Isto é presunção. Terceira contradição: os carismáticos não unem a cura à educação e à reforma. Eles vão curando a todos, não orientam eles para mudar de vida, não educam, não instruem. E Jesus, ele unia a cura, a instrução e a educação. Vai, não peques mais. Nós temos que unir a cura, a orientação e a instrução. Por quê? Porque se nós orarmos por a cura de uma pessoa e Deus atende e ela está em pecado, isso é um incentivo para ela continuar no pecado. Ora, se Deus me atendeu, eu sendo pecador, e Ele agora me atendeu, por que eu vou mudar? Então, o atender a oração de alguém que está em pecado é animá-lo para continuar no pecado. Então, o que nós devemos fazer? Antes de orar pela pessoa, nós devemos ensiná-la, nós devemos orientá-la e depois fazer oração. Quando eu era pastor, eu dava estudo bíblico para uma família que tinha filhos homens e eles costumavam jantar tarde da noite e a irmã fazia refeições pesadas à noite. E um dia ela disse para mim, pastor, ore pelos meus filhos porque eles estão muito nervosos e eu gostaria que o senhor orasse por eles. Eu falei, irmã, eu vou orar, mas primeiro eu quero conversar com a senhora no próximo estudo e depois eu vou orar. Na próxima vez que eu fui dar estudo bíblico, eu levei o livro Ciência do Bom Viver. E aí eu li no livro Ciência do Bom Viver aquilo que a senhora White diz, que refeições noturnas pesadas predispõem o nosso sistema nervoso para doenças nervosas.
e faz com que no dia seguinte nós não tenhamos vontade de comer, e dão-nos também pesadelos à noite, nós não dormimos bem. Então eu disse para esta irmã: você quer mudar? Você reconhece que essa maneira como você está dirigindo a sua casa não é certo? De manhã você deve comer como rei, ao meio-dia como príncipe, e à noite como mendigo. Tem que comer pouco, não é? E ela disse: pastor, eu entendo, e eu vou mudar. Então, eu disse: vamos orar então para que Deus ajude a irmã. Então, o que nós devemos fazer antes de orar por alguém? Ensiná-lo a viver os hábitos corretos de saúde. É inútil nós orarmos a Deus para ajudar uma pessoa que está vivendo em pecado. É como incentivá-la a permanecer, se Deus atender a sua oração. Então, esta é uma contradição. Os carismáticos hoje curam, mas não ensinam, não instruem, não unem a cura à educação e à instrução, e Jesus fazia. Então, eles não estão seguindo o padrão de cura de Jesus Cristo. Agora, por que a igreja não cura hoje, como Jesus curava de maneira sobrenatural? Por quê? Por duas razões, e nós vemos isso nos escritos da senhora White. Deus viu que falsas curas através do poder do diabo poderiam ser tão prevalecentes, que Deus escolheu o ministério médico, incluindo remédios naturais e o ensino da Bíblia. E através dos hospitais, muitos pacientes poderiam ser educados nos princípios corretos de um viver sadio. A primeira razão de construirmos um hospital veio, paradoxalmente, do estudo dos milagres de Cristo. Por que Ele os realizou? A resposta não se encontra unicamente por causa de sua compaixão pelos doentes, pois Ele poderia tê-los curado por processos ou remédios naturais. Veja, quando Jesus veio na primeira vez, a marca de Jesus era fazer milagres. A marca do diabo era a possessão demoníaca. Assim que Jesus foi ao céu, o diabo roubou esta marca de Jesus, e ele começou a imitar as curas. E hoje, ele faz as curas. E é interessante que Jesus, falando sobre as curas, ele diz: os falsos profetas farão curas nos últimos dias. A marca da falsidade é fazer curas. Ele não disse que a marca da igreja verdadeira é fazer curas, mas a marca da falsidade. E Jesus disse: falsos profetas viriam e fariam tão grandes sinais e maravilhas, que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. São Mateus 24, 24. Por que as curas são enganosas? São enganosas porque o povo pensa, eles estão condicionados a pensar que o bem provém de Deus, e que as curas Deus faz, e Deus faz o bem. Então o diabo vem e faz o bem e faz a cura, para levar as pessoas a pensar que Deus está aí. Então, devido a esta cruzada de curas feitas por Satanás nos últimos dias, que Jesus profetizou, que a marca da falsidade seria fazer curas, então Deus orientou a igreja para não usar esse método de cura de sobrenatural. Em primeiro lugar, por causa da cruzada dos milagres de Satanás. Segundo lugar, por que ele quer que a igreja hoje não use o método sobrenatural de Jesus? Segundo, porque ele quer que nós ensinemos o povo a viver os hábitos corretos da saúde. Ele quer
que a pessoa aprenda a viver de acordo com as leis da saúde. E nós temos esta função de ensinar. Por isso, nós não estamos operando como Jesus de maneira sobrenatural, curando as pessoas. Essa é uma orientação que vem do Espírito de Profecia. E agora vem a pergunta: quando a igreja vai operar de maneira sobrenatural? Talvez você esteja pensando nisso. Então a senhora White diz que quando o inimigo parecer mais forte do que a igreja, quando parecer que o inimigo está sobrepujando grandemente a igreja, então Deus operará. E aí ela diz: e quando Deus operar, será nitidamente diferente. E alguém, Mack, perguntou para ela: e quando este dia chegar, essa operação através do Espírito Santo, vamos falar línguas também? Ela disse: não me foi mostrado, mas faremos coisas maravilhosas. E Deus operará de tal maneira que vai ser bem diferenciado desse movimento, dessa cruzada dos fenômenos sobrenaturais que o diabo está promovendo. Então, sobre este insight, dessa cruzada dos fenômenos sobrenaturais, Ellen G. White escreveu, notem, o modo como Jesus trabalhou consistia na pregação da palavra, e para aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Mas eu fui instruída que nós agora não podemos trabalhar desta maneira. Os servos de Deus não podem hoje trabalhar por meio de milagres, porque obras de curas espúrias, reclamando serem divinas, serão realizadas. Então esta é a primeira razão. Confrontados com a cruzada de Satanás de contrafazer, Cristo determinou um meio em que seu povo há de levar avante uma obra de cura física, combinando com os ensinos da palavra. Hospitais hão de ser estabelecidos, e com estas instituições estarão ligados obreiros que levarão avante a genuína obra médico-missionária. Assim, uma influência protetora é colocada ao redor daqueles que vêm aos hospitais por tratamento. Além da razão já mencionada para se operar o ministério de cura através dos hospitais, havia a segunda razão para isso: aliviar o doente pelo tratamento e ensinar-lhe os hábitos corretos de vida sadia, como evitar a doença. Então, em vez de curar sobrenaturalmente, como Jesus fazia, foi orientado para instituirmos hospitais, e médicos missionários deveriam estar envolvidos nessa obra para, então, ensinar o povo. E a segunda razão é que todos nós temos a obrigação de ensinar os métodos corretos de vida saudável a todas as pessoas e evitar as doenças. Essa é a orientação que nos vem da senhora Ellen G. White. E ela diz: é trabalho perdido ensinar o povo a olhar para Deus como o que cura as suas enfermidades, a não ser que sejam também ensinados a abandonar práticas não saudáveis. Para receber sua bênção em resposta à oração, eles devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Então, quando você for orar por alguém, pedindo a intervenção divina, nós deveríamos ser cuidadosos de também ver se a pessoa não precisa deixar de alguma coisa, se ela não está transgredindo a lei da saúde, e depois então de instruí-la nos hábitos corretos do viver sadio, então vamos orar para que Deus ajude esta pessoa. Nos seus arredores deve haver higiene, seus hábitos de vida devem ser corretos, eles devem viver em harmonia com a lei de Deus, ambas, a natural e a espiritual. Na obra do Evangelho, o ensino e a cura não podem nunca ser separados. Livramento do pecado e a cura da doença estão intimamente relacionados. O mesmo ministério está confiado ao médico cristão. Essa declaração afirma que nem todas as falsas curas ocorrem nas tendas divinas. Não há algo para nós adventistas aprender?
Será que o médico que dá uma receita rápida assim, receitando uma medicação sem orientar a pessoa, será que isso também não é uma cura falsa? Precisamos aprender alguma coisa a mais. Por que são bem-sucedidos os líderes carismáticos? Se os líderes carismáticos geralmente confundem a vontade de Deus, presunçosamente, insistem na cura e falham em unir a reforma e a cura, por que eles são tão bem-sucedidos? Essa é a pergunta. Se eles não seguem o padrão de Cristo, e apesar disso, de contradizê-las, o padrão de Cristo, por que eles são bem-sucedidos? O pastor evangelista uma vez contou a experiência de um jornalista. Ele estava ouvindo um programa sobre cura e ele anotou o nome da pessoa e o endereço onde esta pessoa morava para confirmar se havia cura ou não. Aí ele foi nesse endereço, bateu a porta e apareceu uma senhora. E ele disse: é aqui que mora o Fernando? E a senhora quase desmaiou. Ela disse: sim, aqui morava Fernando, mas faz 10 anos que ele morreu. No entanto, estava sendo veiculado pela televisão de que Fernando havia sido curado de uma doença e estavam anunciando, quando na realidade o homem já tinha morrido há 10 anos. Então, muitas coisas são divulgadas que não são verdades. Não há documentação. A pessoa levanta, diz que foi curada, mas na realidade não são curas, às vezes. São curados, às vezes, a despeito do líder. Alguns suplicantes honestos podem ser curados, justamente como alguns são convertidos, a despeito da fonte. A cura verdadeira, finalmente, não vem do homem, mas de Deus. Eles confiaram os sentimentos a uma influência e poder que foi exercido sobre seus sentimentos. Eu vi que muitos mesmos, tinham sido verdadeiramente convertidos através de uma influência de pessoas que estavam vivendo em aberta violação dos mandamentos de Deus. Concluindo, devemos dizer que os maiores reavivamentos na história não têm visto outros milagres, senão o de vidas transformadas. João Batista, uma voz que clamava no deserto, não realizou nenhum milagre. No entanto, ele foi um dos maiores profetas. O povo de Deus nos últimos dias não será tanto conhecido pelos milagres que realiza, mas pela verdade pregada e vivida por eles. Uma comparação entre Apocalipse 12, 17 e 14, 12 mostram que eles possuem 3 características. Eles guardam os mandamentos de Jesus, eles têm a fé de Jesus Cristo e eles têm o testemunho de Jesus. Milagres não são mencionados. Milagres é a marca da falsidade. Virão falsos cristos e farão muitos milagres e, se possível, enganariam até os escolhidos. Esta marca foi roubada de Jesus e agora o diabo faz para enganar. E as curas é a marca da falsidade, não é a marca da igreja verdadeira. Eu creio em milagres e creio que Deus faz, a igreja tem presenciado milagres, mas nós não usamos esses milagres como uma propaganda ou ferramenta evangelística. Os carismáticos usam isso para atrair as multidões. E é interessante que Jesus sempre fazia o milagre e dizia: não conte para ninguém. Ele não tinha esse objetivo de tornar o milagre como uma ferramenta evangelística para atrair as multidões. Eu creio em milagres, mas eu também creio que a maior evidência que o trabalho foi realizado pelo Espírito Santo de Deus encontra-se na vida dos remidos. A Bíblia ensina que Satanás tem poder limitado sobre os elementos físicos e assim realiza milagres, mas somente Deus tem poder para transformar redentivamente vidas. E este então torna-se o teste rigoroso
da presença de Deus no movimento. E para um povo com uma fé madura, que não precisa procurar um sinal, isso deve ser suficiente.